Muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, o atrativo de toda terça-feira, 10 da noite, aqui na TV Brasil Central. Ano 10 do programa, que se completam agora no dia 9 de julho. São mais de 500 edições. Conosco para esta entrevista de hoje, o juiz da comarca de Jaraguá, Rinaldo Aparecido Barros. Temos uma vasta pauta para esse programa. Tráfico de pessoas, direitos humanos, proteção à criança e adolescente e combate à pedofilia. Comigo para essa entrevista, Valéria Carvalho, companheira aqui da TBC. Uma especialista, Tatiana Taqueda, advogada, colunista jurídica do jornal O Hoje. Outro companheiro da casa, Ernesto Fleury, da RBC-AM. E minha querida amiga, mãe de Maria Eduarda, Patrícia Santana, da Perfil Comunicações. Antes que a Tatiana acione a metralhadora giratória dela aí, que ela já está ameaçando já tem algum tempo, doutor Rinaldo, eu queria que o senhor expusesse assim, de um modo mais ou menos abrangente, mas com objetividade, para a gente incrementar esse debate, especificamente essa questão altamente preocupante, que é o tráfico de pessoas, que inclusive provocou a realização em Goiânia de um primeiro simpósio internacional. Como é que está essa situação no mundo, no Brasil, em Goiás, e como é que a justiça se ampara, se prepara para enfrentar e combater esse gravíssimo mal. Boa noite, doutor Rinaldo, e muito obrigado pela sua presença aqui no Roda de Entrevista. Boa noite, Reinaldo. Eu que tenho que agradecer o convite, a oportunidade. Em nome do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça de Goiás, agradeço ter a chance de falar a respeito desse tema que é tão importante, tão urgente, e esse crime que envergonha a humanidade. Segundo os dados da ONU, né, das Nações Unidas, o tráfico de pessoas é hoje a terceira atividade criminosa mais lucrativa do mundo e movimenta cerca de 32 bilhões de dólares a cada ano, fazendo cerca de 2,5 milhões de vítimas também a cada ano. Então é um crime contra a humanidade, é um crime contra a dignidade da pessoa humana e é um problema global, não é um problema só do Brasil, só de Goiás, mas do mundo todo. Em Goiás nós temos uma situação muito especial, muito preocupante, que é a questão do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Segundo dados recentes da Polícia Federal, há cerca de 75 mil brasileiros, em sua grande maioria mulheres, em situação de exploração sexual pela rede de tráfico de pessoas no exterior. E, segundo também dados da própria Polícia Federal, quase metade desses 75 mil brasileiros e brasileiras são goianos. Então é uma situação que preocupa. Goiás, há quase 10 anos, vem liderando o ranking nacional no número de vítimas no que se refere a tráfico internacional para fins de exploração sexual. Então é uma questão urgente e o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Goiás decidiram, então, tratar dessa questão e tornar mais visível o problema. O Poder Judiciário, durante muitos e muitos anos, foi um poder de inércia. O Poder Judiciário, o juiz, ele não saía do seu gabinete, ficava à espera de que os problemas chegassem até ele para uma resolução. Né? Se fosse na área civil, uma sentença civil. Na área criminal, uma sentença criminal. A partir de alguns anos para cá, principalmente a partir da criação do Conselho Nacional de Justiça, essa perspectiva ela tem mudado, ela tem alterado. E o Poder Judiciário passa a ser, então, também um agente de transformação social, significando que nós não devemos, nós magistrados, ficar apenas esperando que os problemas cheguem até nós. Nós devemos cumprir nossa função social de alertar a sociedade para os graves problemas que ameaçam essa mesma sociedade e tentar, dentro da nossa área de atuação, fazer um trabalho de prevenção, né? Que no caso de tráfico de pessoas é um dos eixos mais importantes, se não o mais importante. Tatiana. Boa noite, doutor Rinaldo. Boa noite. O tráfico de pessoas, também denominado crime invisível por alguns estudiosos do assunto, segundo a Organização Internacional do Trabalho, atinge, como o senhor mesmo disse, cerca de 2,5 milhões de pessoas por ano. Né? O senhor poderia discorrer para a gente a respeito de outros crimes que estão ligados a esse tráfico? Bom, o tráfico humano, por ser bastante atrativo para o traficante, ele envolve uma série de modalidades, né? Por que é atrativo para o traficante? Porque o tráfico de pessoas, ao contrário do tráfico de drogas, ele não se encerra com a entrega da droga. O tráfico de pessoas possibilita que o traficante tenha um lucro muito maior, né? Segundo dados também das Nações Unidas, da própria OIT, a cada vítima, o traficante tem
em média, $30 mil por ano de lucro. Então, o que acontece? A vítima ela é revitimizada diariamente. No caso do tráfico de drogas, o crime se encerra com a entrega da droga. No caso do tráfico de pessoas, por exemplo, para fins de exploração sexual, a vítima é revitimizada a cada dia. Nós temos notícia de que a maioria das vítimas que saem do estado de Goiás para a Europa para a exploração sexual são obrigadas a uma rotina diária de 10 a 15 programas sexuais por dia. Portanto, elas são vítimas de um crime continuado. Crime continuado, exatamente. É um crime continuado. E a grande preocupação é que a legislação brasileira, ela apena de uma maneira que para nós é insuficiente. A previsão do tráfico de pessoas, tráfico internacional de pessoas no Brasil, é de 3 a 8 anos. Né? Apesar de existir o crime continuado, essa punição ela é ainda muito modesta para a gravidade do problema. Sim, no contexto internacional, como é que está a posição do Brasil nesse aspecto da prevenção do crime? Porque o flagelo é mundial, né? Quer dizer, nós temos as questões evidentes na Europa, a exploração de países asiáticos, aqueles países menores, exatamente para isso, para a prostituição. Mas o Brasil, o senhor diria que está se preparando melhor, está mais assim, enfrentando mais determinadamente o problema? Veja bem, Reinaldo, o problema é muito grave. O Brasil assinou o Tratado Internacional, o Protocolo de Palermo, em 2004. Esse protocolo é do ano de 2000. E as Nações Unidas, preocupado com a gravidade desse problema, conclamou as Nações Unidas para que enfrentassem de uma maneira mais eficaz o problema. O Brasil fez o seu papel, assinou esse tratado internacional, mas acontece que depois de 8 anos da assinatura desse protocolo de Palermo, as leis brasileiras não são suficientemente adequadas para um enfrentamento correto ao Elas teriam que ser adequadas ou teriam que ser modernizadas? Teriam que ser modernizadas. Nós temos sugerido, nós fazemos parte de um grupo de trabalho, de estudos no Ministério da Justiça, que vai propor uma mudança legislativa. Né? Então, nós temos sugerido que seja criada uma lei especial para tratar a respeito do tráfico de pessoas, a exemplo do que já existe para tráfico de drogas. Né? O tráfico de pessoas não engloba só a questão da exploração sexual, engloba também a exploração do trabalho. Né? Doutor Reinaldo, o senhor defende, então, que poderia ser enquadrado dentro também de crimes hediondos? Não tenha dúvida, eu tenho defendido isso porque o tráfico de pessoas é a pior das modalidades de crimes que pode existir. Né? Afronta diretamente a dignidade da pessoa humana quando não agride a própria vida da pessoa. Então, nós temos que tratar isso com a máxima urgência, porque nossas crianças, nossos adolescentes, nossas jovens estão sendo levadas, estão tendo a sua vida ceifada exatamente pela rede do tráfico. Né? Nós temos casos de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, para trabalho escravo. Olha só, no caso de trabalho escravo, a Tatiana estava perguntando as modalidades, nós temos informação que somente nos últimos 10 anos foram libertados pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho, no Brasil, no interior do Brasil, sobretudo, cerca de 37 mil brasileiros que estavam trabalhando em condições análogas à de escravo. Então é um problema muito grave. E segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, devem existir ou podem existir ainda entre 25 a 40 mil brasileiros nessa situação. O Brasil, que já é a 6ª economia do mundo, não conseguiu se livrar do trabalho escravo. Né? E nós estamos há quantos anos da abolição da escravatura no Brasil? Além disso, tem a questão da remoção de órgãos. E a Tatiana estava questionando, realmente é um problema invisível. Por que é invisível? A sociedade ela não se dá conta sequer da existência do problema. As pessoas não acreditam que o ser humano é capaz de traficar o outro, né, para remover os órgãos dessa pessoa, remover ilegalmente os órgãos. Reinaldo, de acordo com a Procuradoria da República e o Ministério Público, são 12 casos apurados em Goiás. Esse número, há 8 anos, de 2004 para cá, esse número é considerado satisfatório ou é muito baixo? Olha, esse número é muito preocupante. Né? Os números que nós temos, né, que a própria Polícia Federal tem a respeito de tráfico de pessoas, eles são muito maiores. E está havendo uma incapacidade dos órgãos de repressão, seja das polícias federal, civil, militar, rodoviária federal, dos Ministérios Públicos dos estados, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho, e também do Poder Judiciário, né, na área federal e na área estadual, de fazer um correto enfrentamento. A maior dificuldade que existe no enfrentamento desse tipo de crime, por exemplo, no caso de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, tráfico internacional, é que nós vivemos num país democrático. Então, a Polícia Federal ela não tem mecanismos para impedir a saída, por exemplo, de uma goiana que está indo para a Espanha, para Portugal, para a Suíça, Itália ou para a Holanda para se prostituir. Por quê? A prostituição em si no Brasil não é crime. A pessoa se prostituir não é crime.
A exploração da prostituição, Ok. o rufianismo é que é crime. Então, há uma dificuldade tremenda e a dificuldade se torna maior ainda porque essa vítima ela não se enxerga como vítima, né? São normalmente vítimas, no caso de exploração sexual, para fins de exploração sexual, são vítimas que têm entre 18 e 30 anos, de baixa escolaridade, de baixa renda, que têm normalmente um filho e têm o desejo enorme de dar uma vida melhor para a sua família. Então elas saem com aquele sonho, recebem uma proposta de ganhos financeiros altíssimos e acaba sendo enredada por essa proposta e acaba indo. Doutor, o Sim. senhor disse que 75 mil brasileiros vivem em situação de exploração e que provavelmente, né, de acordo com os estudos, quase metade dessas pessoas são goianas. Quais são os municípios que mais exportam Doutor pessoas? Rinaldo, eu vou pedir vênia ao senhor para Pois não. responder a pergunta da Patrícia no Pois próximo bloco, porque agora eu tenho que chamar o break comercial. A gente volta já com roda de entrevista que conversa com o doutor Rinaldo Aparecido Barros. Você tá louca no café? Estou louca no café. Açúcar, pão de queijo. Tá aí a super assessora Isabela, tá vendo aí? Ó. Mas eu queria Nós estamos de volta aqui com roda de entrevista, que está conversando com o doutor Rinaldo Aparecido Barros, juiz da comarca de Jaraguá, Tribunal de Justiça de Goiás. Eu vou pedir à Patrícia que repita sinteticamente a intervenção dela, que ele não respondeu porque nós fizemos a chamada para o comercial. Então, o senhor disse que 75 mil brasileiros estão em situação de exploração sexual fora, no exterior, né? E que quase metade dessas pessoas são goianos. Quais são os principais municípios goianos que mandam essas pessoas para fora, que são alvo desses exploradores? Veja bem, Patrícia, esses dados são dados da Polícia Federal, são estimativas. Nós temos a certeza que esse número é muito maior, exatamente porque há uma subnotificação dos casos e há uma dificuldade na coleta desses dados. E é exatamente por isso que, a partir da assinatura do Protocolo de Palermo, o Brasil passou a desenvolver uma política nacional para o enfrentamento ao tráfico de pessoas e criou o primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, que foi encerrado em 2010 e que já está também agora na sua segunda edição. Esse plano prevê uma série de ações para o correto enfrentamento ao tráfico de pessoas e, dentre elas, a criação de comitês estaduais para o enfrentamento de tráfico de pessoas. Goiás foi um dos primeiros estados a criar esse comitê. Existem apenas 8 no Brasil até agora. E o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas aqui em Goiás, que hoje está sediado dentro da sede da Semira, que é a Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial, conta já com a participação de 63 instituições governamentais e não governamentais, que pretende fazer, a partir de agora, uma coleta de dados correta, uma pesquisa mais crível, né? Então, há uma dificuldade em se saber de onde elas vêm, essas pessoas, de onde saem as vítimas e o número das vítimas. Mas os dados que nós já dispomos é que a grande maioria dessas vítimas, elas vêm do norte do estado de Goiás, né? Das cidades que estão localizadas ao norte. No ano de 2006, por exemplo, a cidade de Uruaçu ficou até estigmatizada por uma reportagem da revista Veja, que tratou da questão do tráfico de mulheres que estavam indo para a Espanha se prostituírem. Isso gerou um problema social tremendo,
porque havia uma conotação ali pejorativa naquela reportagem. E isso aí nós temos que tomar muito cuidado. Nós que estamos nos órgãos de repressão e enfrentamento ao tráfico de pessoas, temos que ter um cuidado muito grande com a vítima, para que ela não seja revitimizada, né? Essa é a nossa preocupação também nesse grupo de estudos de trabalho lá do Ministério da Justiça, e eu tenho sugerido, inclusive, a criação de uma lei especial que preveja todas as situações, todos os casos, todas as modalidades de tráfico de pessoas e também a proteção das vítimas, inclusive com a inclusão do depoimento sem dano. O que é o depoimento sem dano? É a possibilidade de a vítima prestar o seu depoimento para uma pessoa habilitada a colher seu depoimento, a exemplo do que acontece já hoje com crianças vítimas de abuso sexual, de estupro. Essas crianças, isso não é lei ainda no Brasil, está no projeto de alteração do Código de Processo Penal, mas desde 2003, o Dr. Dalto S. César, que é o juiz lá da Infância e Juventude de Porto Alegre, passou a desenvolver, com base em experiências internacionais, esse depoimento sem dano. A criança que é vítima de um abuso sexual, ela é colocada numa sala especial com a psicóloga e há um ponto eletrônico em que a psicóloga se comunica com o juiz, que está em uma outra sala com o promotor, com o advogado e com o acusado. Exatamente para impedir que a presença do acusado provoque na vítima um medo maior ainda e ela não consiga relatar os fatos. Só é possível, dentro do processo penal, uma condenação quando há certeza da ocorrência dos fatos. Tanto é que nós buscamos, ao contrário do processo civil, dentro do processo penal, a verdade real, ou seja, a realidade do que aconteceu. E essa medida foi tratada no Simpósio Internacional? Foi tratada por alguns palestrantes e nós queremos que isso se torne uma realidade, uma legislação especial para que o Brasil atenda ao seu compromisso internacional de dar uma resposta a um correto enfrentamento para o tráfico de pessoas. Rinaldo, nós temos a exploração sexual, a retirada de órgãos e o trabalho escravo. Dentro dessas três ações aqui, existe uma situação mais preocupante, todas são preocupantes, né? Mas existe alguma mais preocupante? É possível fazer um sincronismo disso para poder agir melhor para tratar dessas ações? Só há uma maneira de fazer um correto enfrentamento ao tráfico de pessoas. Ações coordenadas entre os diversos órgãos de enfrentamento, né? E aí nos três eixos que estão previstos no Protocolo de Palermo. Eixo da prevenção, eixo da repressão e do eixo da atenção às vítimas. E aí nós vamos englobar vários setores do governo municipal, estadual, federal, dos três poderes, né? Doutor Rinaldo, desses eixos, qual que exige, né, maior esforço? Eu acho que o principal eixo que nós temos que dar atenção e tem que ser imediato é na questão da prevenção. Da prevenção. Nós estivemos recentemente no Conselho Estadual de Educação aqui do Estado de Goiás sugerindo a criação de uma disciplina especial nominada Direitos Humanos para abranger tráfico de pessoas, pedofilia, homofobia, racismo, bullying, exatamente para que, a exemplo do PROERD, que é um programa espetacular desenvolvido pela Polícia Militar no Estado de Goiás, que é para a erradicação de drogas, que é feito com crianças de 10 anos lá no ensino fundamental, nós possamos tratar também no ensino fundamental dessas questões, sobretudo a respeito do tráfico de pessoas, para que nossas crianças cresçam com a consciência de que não podem e não devem cair nas propostas da rede do tráfico. Se nós fizermos esse trabalho de base, de informação, chamarmos a atenção das famílias para o risco que correm, né? Despertar a atenção da sociedade, tornar visível, né, Tatiana, esse problema, nós teremos condições de fazer um correto enfrentamento. Se nós prevenirmos, nós não vamos ter que reprimir tanto e não vamos ter tantas vítimas para dar atenção. Essa prevenção não seria, quando o senhor, respondendo a questão da Patrícia, o senhor disse que no simpósio foi tratado que não tem como mensurar da onde, né, qual é o foco, né, nos municípios goianos que emitem, né, remetem as vítimas para o tráfico. Mas o porquê? Porque qual é o cerne da questão? Existe um estudo que explica o porquê que Goiás hoje está liderando, né, esse tráfico internacional de pessoas. Já emendando. Essa questão que é uma questão econômica, porque o que leva ao tráfico é porque o Estado está mais suscetível, né, a esses aliciadores. Como que o senhor explica isso? Já emendando a questão, o grau de instrução, quer dizer, renda familiar, Renda grau familiar. de instrução, condição social,
poder de empregabilidade. É uma questão de política pública? Não há dúvida que é uma questão de política pública. Não há a menor dúvida. É um fenômeno que é um pouco difícil de compreender. Por que Goiás lidera esse ranking? A questão da migração no Brasil tornou-se maior nos anos 70. Né? Estima-se que hoje cerca de 100 mil brasileiros saem a cada ano no Brasil para a migração. Né? Desses 100 mil brasileiros, mais de um terço vão ilegalmente. Né? Hoje, estima-se que haja mais de 2 milhões de brasileiros no exterior e pelo menos um terço estão ilegais no exterior. Por que Goiás lidera esse ranking? Isso tem sido objeto de estudos, né, de vários organismos nacionais e internacionais, e há algumas explicações, né, que eu entendo que não são suficientes. Mas uma delas é que criou-se no estado de Goiás uma cultura de imigração. O povo goiano gosta de viajar para o exterior, gosta de se aventurar, gosta de tentar uma nova vida. Né? Eu não acredito que seja simplesmente por uma questão econômica, porque o estado de Goiás, ao longo do tempo, ele vem se desenvolvendo economicamente, há oportunidades de emprego para a maioria da população, mas há essa cultura de sair. Outro fenômeno que tem sido considerado é a questão da beleza da mulher goiana. Né? Isso, eu tive a experiência de morar em Portugal e na Espanha nos anos 90, e naquela época já se ouvia, né, dos próprios portugueses e espanhóis. A mulher goiana é muito bonita. Né? Que já havia os primeiros casos de prostitutas goianas trabalhando lá. Você está dizendo que se a pessoa tem uma classe social melhor, ela também pode ser vítima desse tipo de tráfico de pessoas, ser iludida de alguma forma pelo aliciador? Veja bem, a maioria das vítimas, pelo que nós sabemos, é de classe econômica muito baixa, tem baixa escolaridade, tem em média um filho, está à procura de uma vida melhor. Mas tem vários casos também de pessoas que já têm curso superior ou são estudantes universitários que cedem a propostas, né, glamorosas de uma vida no exterior. Muitas estão indo também procurando um casamento na Europa, né, e acabam se tornando, o chamado casamento servil, que é uma espécie de escravidão. A mulher acaba se casando com um europeu e torna-se uma empregada doméstica dele. Você está dizendo que os traficantes hoje já têm um certo aparelhamento, quer dizer, uma certa estrutura para que possa fazer esse conto da carochinha? Sem dúvida nenhuma. E aí lesar a pessoa? Olha só, a maioria das mulheres que vão para a rede de prostituição, 90% elas sabem que estão indo para a prostituição. Elas não estão indo enganadas. Apenas 10%, isso são estimativas, que vão enganadas. Como é o caso da Simone Borges, essa goiana que acabou morrendo de overdose na Espanha, em Bilbao. O que elas não sabem são as condições de trabalho, né, sexual que vão encontrar. Chegando no destino, elas têm uma dívida imensa, já da passagem, né? Tem dívida imensa da moradia, elas são obrigadas a ficar em cárcere privado, não têm direito à comunicação com a família, são obrigadas a manter entre 10 a 15 relações sexuais por dia, são obrigadas a ingerir altas doses de bebida alcoólica e também de droga para suportar essa rotina. Então, o engodo, o engano, não está no convite apenas, está na maneira, nas condições de trabalho que elas vão encontrar. Doutor Rinaldo, nós vamos agora para mais uma chamada comercial. A gente volta já aqui com roda de entrevista, que está conversando com o doutor Rinaldo Aparecido Barros, juiz de direito.
coisinha aqui, depois eu chamo a Tatiana e Valéria. Estamos de volta aqui com roda de entrevista, que está conversando com o doutor Rinaldo Aparecido Barros. Doutor Rinaldo, no bloco anterior, o senhor explicou com bastante minúcia essa questão do envolvimento da mulher. 90% disso, o senhor, delas, sai do país sabendo que vão trabalhar na prostituição. Aí eu pergunto para o senhor, à luz do direito, essa dose de ilusão dessas mulheres, ou até a ingenuidade, atenua o crime ou do ponto de vista jurídico, absolutamente não? Veja bem, segundo o protocolo de Palermo, o consentimento ou não da vítima é irrelevante para a ocorrência do crime. E tem que ser tratado dessa maneira, realmente, né? Se a vítima então não tem atenuante. Não tem nenhum atenuante, nem pode ter. Né? O fato da pessoa consentir, por exemplo, com o uso de drogas, não pode ser um atenuante para o traficante. Seria mais ou menos o estupro, né? Se a relação sexual é consentida, atenua a culpa de quem praticou o estupro. Sim, mas no caso de tráfico de pessoas, a agressão é a dignidade da pessoa humana e os tratados internacionais, a maioria da legislação internacional prevê que o consentimento tem que ser irrelevante para tratar dessa questão, sim, porque é um crime contra a própria humanidade. Né? Se nós não tratarmos ignorando o consentimento da vítima, nós vamos fomentar ainda mais esse crime. E a ideia é exatamente reprimi-lo. Tatiana Valéria. Tatiana. Doutor, o Senado Federal, via de uma CPI, ele divulgou que está investigando as falsas agências de modelo, né, na internet. Quais são as principais formas de aliciar essas mulheres? As formas de aliciamento são as mais diversas, né? São convidadas para ser modelos, algumas são convidadas para ser babysitters, né, ou babás, outras são convidadas para trabalhar em lojas, algumas são claramente convidadas para a prostituição, né? Então a abordagem ela é bem diversificada. O que precisa ser entendido, compreendido bem, é que não importa a abordagem, sim a consequência desse ato. Né? Sim. A grande preocupação desse grupo de estudos que pretende encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de criação de uma lei especial é exatamente tornar irrelevante o consentimento da vítima, punir a própria tentativa, exemplo que já acontece em vários países, como os Estados Unidos, como o México, que tratam, por exemplo, nos Estados Unidos, a pena para tráfico de pessoas é pena mínima de 10 anos, quando a vítima é adulta. Se a vítima for criança ou adolescente, a pena mínima e chega à prisão perpétua é 15 anos. No Brasil, para tráfico internacional de pessoas, nós temos uma pena de 3 a 8 anos. E o que está acontecendo no Brasil? Nos casos em que consegue-se uma condenação, o condenado ele vai cumprir pena em regime aberto ou semiaberto. Nós, que operamos o direito, nós, magistrados, sabemos o que acontece no interior do Brasil com regime aberto e semiaberto. É um faz de conta, porque as pessoas não vão cumprir a pena. Elas vão dormir na cadeia quando vão. Durante o dia, continuam livres para a reincidência da prática criminosa. Doutor Reinaldo, era justamente isso que eu ia abordar, a questão da previsão legal. Como o senhor está envolvido, né, nessa questão do tráfico de pessoas, como anda, né, o estudo, porque hoje existe uma comissão, né, de revisão do Código Penal, como que anda o tratamento dessa questão nesse novo estudo, né, do novo plano, né, do Código Penal brasileiro? Está inserido já dentro do plano? Existe um estudo para isso? Veja só, nós entendemos que não são suficientes essas emendas que têm sido feitas no Código Penal. Entendemos que tem que ser feita uma lei própria, uma lei específica para tratar, para abranger todas as modalidades de tráfico de pessoas e não só. Nós temos que ter um tipo de conteúdo variado, ou seja, uma tipificação penal que abranja todas as situações possíveis. Recentemente, a Polícia Federal nos informou que descobriu uma nova modalidade de tráfico de pessoas. Olha só o que os traficantes, a ousadia e a agressividade dos traficantes. Conseguiram levar algumas mulheres lá do norte de Minas Gerais, para o exterior, eram mães solteiras, e
A proposta era do traficante assumir a paternidade dessa criança com a promessa de lhe dar uma boa vida, uma vida muito melhor, educação e promessa de emprego para a mãe. Chegando no destino, a criança tinha seus órgãos removidos para comércio ilegal desses órgãos e a mãe colocada na prostituição. Então, o crime transnacional, o crime de tráfico internacional e tráfico de pessoas está muito organizado e nós estamos ainda desorganizados. Os poderes não se comunicam, os órgãos de enfrentamento não se comunicam. É preciso uma rede de atenção completa para essas vítimas que chegam, quando conseguem retornar ao seio de suas famílias, chegam com sérios problemas psiquiátricos, com transtorno pós-traumático e não há uma proteção estatal para essas pessoas. O decreto presidencial foi assinado em 2008. De lá para cá, o que foi? Nós estamos em 2012. Veja só, eu acho que nós não podemos dizer que não estamos avançando. Nós estamos discutindo o assunto, há uma preocupação dos diversos poderes. O Poder Judiciário, pela primeira vez, está tratando do tráfico de pessoas, pautando esse assunto. A prova disso foi esse simpósio, esse primeiro simpósio internacional para enfrentamento ao tráfico de pessoas, realizado aqui em Goiânia, por uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Goiás e do Conselho Nacional de Justiça, exatamente num termo de cooperação que foi assinado em 2011. E a ideia é dar sequência a esse trabalho, tanto é que já está previsto um novo encontro na última semana de outubro em São Paulo, que pretende ser um simpósio ainda muito maior, contar com a parceria de outros países, porque nesse nós tivemos a participação de Portugal, Espanha, França, Suíça, Itália, Estados Unidos e também do Observatório Latino-Americano para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. O Poder Judiciário quer conclamar todas as instituições, fazer uma força-tarefa de todas as instituições para que haja um entrosamento, uma ação coordenada de enfrentamento. Porque só assim nós vamos conseguir. Doutor. Se nós não fizermos um trabalho de... Só um minuto. Se não fizermos um trabalho de prevenção eficaz nas escolas, usando a experiência e a habilidade dos professores, dos educadores, se não contarmos com os conselheiros tutelares que estão lá nas pequenas cidades, se não contarmos com os assistentes sociais, com os policiais civis, militares, nós não vamos ter condições Não de... seria o momento de uma campanha nacional Exatamente. de divulgação? Mais do que a campanha, o Estado está aparelhado para isso, e uma coisa mais que pelo que eu estou vendo a longo prazo, se tratando de Brasil. Apesar de ser uma coisa urgente, isso vai demandar muito tempo. É né? o que entristece. É uma questão cultural, nós temos que mudar o nosso olhar para esse problema, tornar visível o problema. É um problema muito grave e as pessoas estão ignorando a existência dele. Então nós temos que realmente voltar os olhos para essa realidade, não só as pessoas e as instituições que fazem parte da rede de enfrentamento, mas a população, a sociedade civil. Né? As famílias têm que conversar sobre esse assunto. A Rede Globo vai lançar agora uma nova novela da Glória Pérez, que será convidada para o próximo encontro em outubro. Parece que o nome é São Jorge, e vai tratar, já estão inclusive gravando a novela, vai tratar dessa questão do tráfico de pessoas. Isso vai ser muito bom para alertar a população. Até que ponto você acha que a internet, com as redes sociais e a forma como a internet está integralizando a vida das pessoas, pode favorecer nessa disseminação dessa informação? A internet pode ser uma rede do bem ou pode ser uma rede do mal. Não é? Nós temos que transformá-la numa rede de bem, de compartilhamento de ideias e de divulgação para o enfrentamento desse crime. Agora, nós sabemos que, por exemplo, no caso de pedofilia, a internet tornou um problema. A CPI da pedofilia, que tratou desse assunto, criou a lei da pornografia infantil, exatamente criminalizando, inclusive, a posse de material pornográfico na internet. Ainda que não seja divulgado na internet, a própria posse do material. Porque a pornografia, por exemplo, infanto-juvenil, movimenta mais de 3 bilhões de dólares no mundo também. Né? E a maioria dela pela internet. O comércio sexual é impressionante. É o fato. Mas pelo menos há uma novidade boa aí, que voltou a tramitar na Câmara dos Deputados um projeto para que transforme em crime, efetivamente crime, o trabalho do hacker. Esses que invadem sites, como aconteceu recentemente agora com a atriz Carolina Dickmann. Sem dúvida. Eu acho que já Justamente é uma presença da sociedade já na prevenção. E outra Essa coisa, legislação. Eu quero fazer uma crítica aqui e saber a sua opinião. Você falou de força-tarefa e foi o que a polícia fez em relação ao caso Carolina Dickmann, né? Em 24 horas eles encontraram os 3 hackers que invadiram o computador dela. É possível enfrentar mas essa aí rede. a crítica é a seguinte: por que em casos de pedofilia que acontecem todos os dias em Goiás e no Brasil,
esse grupo de investigação, Essa Polícia força-tarefa. Federal, Civil e Militar, não se unem e façam uma força-tarefa para investigar esses casos? Olha, eu concordo com a crítica e tenho que concordar realmente com você. No Brasil, nós vivemos o crime de ocasião, né? O fato novo. Recentemente, eu fui fazer uma palestra numa faculdade aqui no interior de Goiás e perguntei aos alunos, o Brasil está em guerra? E a resposta foi unânime, não, o Brasil não está em guerra. Ah, não está em guerra? Então, vou passar alguns dados para os senhores. Nos últimos 10 anos, foram assassinados 500 mil brasileiros. Assassinados. 50 mil por ano. Nos últimos 10 anos, morreram 500 mil brasileiros no trânsito. Então, são 1 milhão de pessoas. E nos últimos 10 anos, quase 10 anos, na guerra do Iraque, em que os Estados Unidos está no Iraque, nessa guerra, morreram 5 mil americanos. Na guerra do Iraque. Então, o Brasil está ou não está em guerra? Acontece que nós vivemos de crime novo, né? Se existe crime hediondo no Brasil, foi porque a filha da Glória Pérez foi assassinada. Sim. Eu não estou fazendo crítica à Glória Pérez, eu admiro o trabalho dela, né? Nem acho que seja culpa dela, mas o assunto foi trazido à pauta porque foi a filha da Glória Pérez, né? E se não fosse a filha da Glória Pérez que tivesse sido assassinada, nós teríamos crime hediondo no Brasil? Ou teríamos homicídio como crime hediondo? Não. Essa é a pergunta. Então, eu concordo com a crítica, eu acho que nós temos que mudar essa perspectiva. Eu, como membro do Poder Judiciário, quando eu estive em Niquelândia, por exemplo, nós tínhamos 60 homicídios por ano na cidade, uma cidade de 40 mil habitantes. Então, era 117 homicídios para um grupo de 100 mil habitantes, quando a média nacional é 24. Eu e o Dr. Bernardo Boquim Borges, que era promotor lá à época, que está aqui no CAU Criminal, assinamos uma portaria determinando o fechamento dos bares. Em 2 anos, nós reduzimos para 5 homicídios por ano. Então, eu não posso, como representante do Poder Judiciário, esperar que aconteça algo com a minha família para tomar uma atitude. Doutor Nós Reinaldo. que representamos o Estado temos que tomar atitude antes. Agora nós vamos para o nosso último bloco comercial, a gente volta já com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira, que está conversando com o Dr. Reinaldo Aparecido Barros. Tá bom. Mas não há certeza ainda. A gente pretende que seja lançado, mas como é uma campanha muito... Bacharel só, ela é doutora. Bom, nós chegamos agora ao quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira aqui na TBC. Estamos conversando com o Dr. Reinaldo Aparecido Barros. Este último bloco será aberto pela doutora Tatiana Takeda. Doutor, ao falar sobre exploração sexual, o Código Penal, no artigo 231,
ele cita os verbos promover e facilitar. O facilitador, ele é tão criminoso como aquele que promove? Ele é tão, eu não diria que ele é mais, mas ele é tão culpado, condenável a conduta dele quanto o outro, né? Porque se não haveria tráfico, não haverá tráfico se não houver o aliciador, que é a pessoa que convence a vítima a sair da sua moradia, do seu local para ser vítima em outro destino. Sim, existem duas figuras, a figura do aliciador de primeiro grau e o de segundo grau, né? O senhor pode falar sobre essas duas figuras? Bom, na verdade é o seguinte, o protocolo de Palermo, quando ele define o que é tráfico de pessoas, ele prevê uma série de condutas, né? O aliciador que está ali no primeiro momento convidando essa pessoa e o vamos dizer, o transportador dessa pessoa. Essas pessoas elas têm que ser, vamos dizer, condenadas da mesma maneira, né? A grande preocupação e a grande dificuldade que existe hoje no Congresso Nacional é definir-se o que é tráfico de pessoas, né? E há mesmo, inclusive, uma confusão entre tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Nós temos casos, por exemplo, no norte de Minas, lá em Governador Valadares, de milhares de pessoas que foram para os Estados Unidos, né, por meio de coiotes, né, que são os transportadores dessas pessoas, e o crime deles é exatamente fazer esse contrabando, né? Eles não servem para explorar a pessoa no destino, né, e nem estão explorando a saída dessas pessoas. Eles simplesmente servem como canal de transporte dessas pessoas. Então, há uma confusão nesses conceitos, é importante deixar claro isso na legislação, e é o que nós pretendemos que nessa legislação específica trate e esclareça bem o que é uma conduta e o que é outra, e dentro do conceito de tráfico de pessoas, dentro do tipo penal, porque no artigo 231 do Código Penal prevê exclusivamente o tráfico internacional para fins de exploração sexual. Aí não está abrangido o tráfico para fins de exploração do trabalho, né? O casamento servil, a servidão por dívida, a adoção ilegal internacional. Nós temos casos, e não são poucos, de jogadores de futebol que vão crianças ainda para o exterior e são explorados, são afastados do estudo, do convívio da família, e a grande maioria é tratada como se fosse uma tentativa de se achar ouro no garimpo, né? Saem 1000 crianças para se achar um que tenha realmente habilidade, que vai trazer lucro. E os demais, que são privados de educação, privados do convívio escolar, privados de sua infância, da sua adolescência. Como é que esses casos estão sendo tratados? Sequer estão sendo tratados. E é justamente essa questão das vítimas, quando ela é sujeitada a esse tipo de maltrato lá fora, muitas morrem, e as que voltam, a cabeça dela não está muito bem. Ela tem um amparo psicológico, ela tem um amparo assistencial por meio do Estado ou de algum órgão? Deveria ter. Deveria ter. Mas a realidade é que efetivamente não tem. Essas pessoas, quando retornam ao Brasil, elas deveriam ter à sua espera no próprio aeroporto uma proteção e um auxílio médico, psiquiátrico, psicológico, uma proteção social. Deveria haver uma reinserção no mercado de trabalho, né? E isso não tem sido feito. O Brasil tem falhado e muito, né? Nós temos, e não é só na questão do tráfico de pessoas. Veja bem na questão da Lei Maria da Penha, que é uma lei modelo para o mundo. O Brasil efetivamente não tem conseguido cumprir essa lei. No Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Como é que, por exemplo, estão sendo tratados os casos de Maria da Penha no Brasil? A vítima é violentada dentro de casa, denuncia o marido, e no dia seguinte ela vai voltar para onde? Vai voltar para aquela mesma casa. O marido, quando vai preso, fica lá há pouco tempo, porque ainda a pena é muito... o tempo de prisão ele é muito curto. E mesmo que ela fique... Aquele agressor é também o provedor daquela mulher, né? Então não existe uma proteção como existe, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a vítima de violência doméstica ela tem uma proteção ampla do Estado. Ela é retirada juntamente com os filhos, tem um abrigamento especial, há uma proteção econômico-social para essa pessoa, para que ela tenha condições de denunciar. Doutor Rinaldo, como que um breve, né, relato, uma avaliação breve,
como foi esse primeiro simpósio, o que vocês definiram, né, de estratégias que já está já planejando já o próximo simpósio em outubro, né? Exatamente, no em último São semana de outubro em São Paulo, Paulo. e já tem o Blue Heart, né, uma nova campanha a ser lançada também. E eu queria também que o senhor discorresse ou falasse, né, informassem para os nossos telespectadores o número. Existe hoje um número para denúncia, um site que as pessoas podem acessar para que pudessem também fazer as denúncias? Já encaixando na pergunta dela, a pessoa que denuncia, existe um amparo à proteção de testemunha, a proteção da pessoa que tem a informação? Sim. E ela pode ser alvo de algum tipo de represália? A denúncia ela pode ser feita por meio do Disque 100, pelo Disque 180, pode ser denúncia anônima. 180? 100, Disque 100 ou 180. Pode ser qualquer um dos dois. Isso cai diretamente no Ministério da Justiça e foi criado também, está sendo desenvolvido um site que é tráficodepessoas.org. Tráficodepessoas.org, que é um novo canal de denúncias. A denúncia pode ser feita de maneira anônima também e será encaminhada para os órgãos de repressão. O mais importante, a conclusão que nós chegamos no final do primeiro simpósio internacional para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, é que somente uma ação coordenada das diversas instituições que estão na rede de enfrentamento tornará possível um combate eficaz ao tráfico de pessoas. E foi assumido um compromisso por todos esses parceiros do evento, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Ministério Público do Estado de Goiás, Ministério da Justiça, o Governo de Goiás por meio da SEMIRA, que é a Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial, todos os componentes do núcleo e do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas aqui em Goiás, que é composto por 63 instituições, as embaixadas de Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça, Estados Unidos e o Observatório Latino-Americano para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e todas as demais instituições da rede de enfrentamento. Houve um compromisso, né, foi feita uma carta de intenções para que a partir de agora haja um maior entrosamento e uma maior informação, uma maior troca de informações entre todas essas instituições para que haja uma maior força no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Doutor. Só essa organização tornará possível um melhor enfrentamento. Doutor, o governador Marconi Perillo esteve presente na abertura do simpósio? Não esteve. Não esteve? Ele Não. mandou representante, Mandou representante. né? Bom, o que o Estado pode ou se manifestou para ajudar e para colaborar nesse trabalho de prevenção? Como o Estado se manifestou? Veja bem, o trabalho do enfrentamento ao tráfico de pessoas no estado de Goiás está sendo coordenado pelo núcleo e pelo comitê de enfrentamento, que hoje estão sediados na SEMIRA, que é a Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial, que faz parte do governo do estado de Goiás. Têm sido feitas uma série de ações preventivas, principalmente, e também atendimento a vítimas, né? Foi criado dentro do núcleo um setor de atendimento psicológico e jurídico a essas vítimas e também médico, né? Foram recebidas já algumas vítimas com problemas gravíssimos, né, de transtornos psiquiátricos. Isso tem funcionado, então? Desde junho do ano passado, o núcleo está funcionando dentro da SEMIRA, ainda está em fase inicial, nós precisamos incrementar as ações e é por isso que o CNJ, o Poder Judiciário como um todo, quer coordenar todo esse movimento, né, para despertar a atenção da necessidade e da urgência de um melhor tratamento do assunto. Você diria, em linhas gerais, que cuidar da família goiana, do Estado brasileira, seria um caminho eficiente para que possa coibir isso? Cuidar da saúde, da família, no sentido mais amplo, dando aspectos de saúde, assistência da educação, todo o amparo que uma família e seus membros devem ter. Você acha que é uma forma... Olha, Ernesto, eu não tenho dúvida. O crime, ele ocupa espaços que estão desocupados pelo Estado, né? Se nós temos tráfico nas favelas do Rio de Janeiro, é porque aquele espaço não foi ocupado pelo Estado. O Estado deveria ter colocado ali escolas, deveria ter colocado hospitais, creches, deveria ter dado uma proteção social e econômica para essas pessoas. É o chamado vácuo do poder, né, doutor? Vácuo do poder, né? A inércia do poder. Então, onde o Estado não ocupa, o espaço que o Estado não ocupa será ocupado pelo crime, principalmente pelo crime organizado. E não há dúvida nenhuma de que a família, como célula máter da sociedade, é o local mais adequado para a prevenção de qualquer crime. Agora, se essa família não tem acesso à educação, não tem acesso ao transporte, não tem acesso à habitação, não tem acesso à saúde,
não tem acesso a direitos básicos que protejam a sua dignidade, como é que essa família não vai ficar vulnerável? A vulnerabilidade das vítimas é que permite a maior incidência de qualquer crime e também do tráfico de pessoas. Não é? Uma pessoa que tem uma boa condição social, econômica, que tem uma boa educação, ela não será seduzida pela rede de tráfico. Não é? Pode ser seduzida, você disse uma resposta anterior, por causa do aparelhamento dos traficantes, dos aliciadores, Sim. que muitas das Mas vezes... isso são exceções, né? São exceções. Porque se a pessoa está bem informada, se tem uma boa proteção social e econômica, ela vai sair da Se casa ela tem dela uma por quê? estrutura familiar. Se ela tem uma boa estrutura familiar, uma boa educação, ela vai sair daquele... Bem menos provável. Não, pode dificilmente acontecer. ela vai sair. O que me deixa triste, é claro que isso me entristece profundamente, que pode acontecer, sobretudo, se não, eu posso estar muito enganado, mas em Goiás teve um caso de uma agência de modelo, que eu não me lembro o nome, não me recordo agora, que Teve, estava sim. aliciando Sem dúvida. mulheres, né? Há casos, sim, de pessoas que têm essa proteção social, mas são menores. O grande problema que nós temos, né, mais de 90% das vítimas, realmente estão abaixo da linha da pobreza, não tem qualquer proteção social e econômica, né? E vão em busca de melhores oportunidades para a vida. Todo ser humano, e é do ser humano, a busca de uma melhor vida. Todos nós desejamos isso para nós e para os nossos familiares. Então, se o Estado cumprir o seu papel, o seu dever social, nós com certeza reduziremos em muito esses números. Tatiana. O senhor acha que as normas brasileiras que abarcam o assunto tráfico de pessoas devem ser endurecidas? Endurecidas? Sim. Eu não tenho a menor dúvida. Essas leis são insuficientes, as penas são insuficientes, mas não é só penas, né? Nós temos que atacar essas quadrilhas internacionais com perdimento de bens, atacar o lado econômico dessas quadrilhas, como já existe no tráfico de drogas. Não adianta eu prender um traficante que vai ficar 3 anos, e na verdade ele não vai cumprir essa pena em regime fechado, ele não vai ficar na cadeia, se eu não ataco economicamente, se eu não faço com que ele perca os bens dele. Nós temos que atacar economicamente essas quadrilhas. Então, é preciso uma mudança na legislação. E, ao mesmo tempo, temos que criar um sistema de proteção, não só com o depoimento sem dano, mas um sistema de proteção para que as vítimas tenham direito à indenização. Para que, no caso do trabalho escravo, por exemplo, as empresas que fazem uso na produção conste de uma lista negra, por exemplo, né, que percam benefícios do Estado, percam financiamentos, que sejam também atacadas economicamente, que tenham seus nomes divulgados. Olha, a marca tal produziu esse produto com a utilização de mão de obra escrava, ou análoga de escravo, né? Nós tivemos recentemente uma grande empresa espanhola que teve seu nome divulgado com envolvimento nesse tipo de situação. O que dificulta isso, ratifica o protocolo, mas não tem a lei que prevê, aí é complicado. Exatamente. Não tem Então, como, né? Daí a urgência a penalização, Então, Reinaldo, mas urgência. a gente percebe, está configurado que é uma conexão internacional esse tipo de crime de tráfico de pessoas. Sim. Existe uma política de intercâmbio entre os órgãos repressores do Brasil, Europa, Estados Sim. Unidos, etc.? Já existe essa conexão. Existem protocolos, por exemplo, de atuação em conjunto? Já existem tratados internacionais que prevêem isso e a partir do protocolo de Palermo houve um estreitamento nesse relacionamento. E nós, no próprio simpósio, tratamos dessa cooperação jurídica internacional e da cooperação policial internacional. Então a Polícia Federal tem comunicado muito melhor e a cada dia que passa melhor ainda com a Interpol, com o FBI, com a Polícia Federal Europeia e com as polícias de todos os países da Europa e todos os países do mundo. É preciso uma agilidade e aí o Poder Judiciário tem que fazer a meia-culpa, porque o Poder Judiciário tem sido um grande entrave na punição desses traficantes. Por quê? Porque tem demorado nos julgamentos, tem demorado no cumprimento, por exemplo, de cartas rogatórias, que é uma carta de um Poder Judiciário de um país para o outro, para o cumprimento de atos. Então, até que se cumpra uma carta rogatória, e a maioria dos juízes do Brasil não estão preparados sequer para emitir uma carta rogatória, porque não tem conhecimento, a demora é vital para a vítima. Pode significar a vida ou a morte da vítima. E essa demora é processual. Processual. Como é que nós vamos fazer para romper esses gargalos? Exatamente. Foi criado já no mundo e será criado em breve a figura do juiz de ligação. É o juiz de cooperação internacional. O que faz esse juiz? O juiz de ligação ou o juiz de cooperação internacional, ele será um facilitador do andamento processual
de processos internacionais. Então, se, por exemplo, existe um processo de tráfico envolvendo uma goiana que esteja na Espanha, o juiz aqui de Goiás ele terá condições de falar com um juiz cooperador espanhol ou um juiz brasileiro que esteja na Espanha exercendo a função de juiz cooperador, e esse juiz brasileiro que estará na Espanha falará com o Poder Judiciário da Espanha para agilizar o trâmite processual. Já existe essa figura, inclusive uma das palestrantes que esteve no simpósio, a doutora Carla Fontinha, é uma juíza francesa de ligação no Brasil. Então, é uma facilitadora do andamento de processos que sejam do interesse do Brasil e da França. Agora, ultimamente, a gente tem visto que as migrações de alguns países. Vou dar 3 exemplos aqui: Portugal, Espanha e França. As migrações estão bem mais restritivas. Isso aí já é reflexo desse problema, já é um processo preventivo contra o tráfico e, sobretudo, a prostituição. Não há dúvida, Reinaldo, que, veja só, a Espanha atravessa uma das piores crises econômicas da história dela. A Europa toda, né? A Europa toda, mas especialmente Espanha, Portugal, a crise é gravíssima. A Espanha está com 25% da população em fase adulta ativa desempregada. Então é um problema seríssimo e é claro que as autoridades de imigração e alfândega na Espanha têm endurecido a entrada de brasileiros e de latino-americanos e de estrangeiros de uma maneira geral, exatamente por causa da crise econômica. E isso, por incrível que pareça, tem reduzido os casos de tráfico de pessoas, sobretudo de brasileiros e latinos, na Espanha. A crise econômica tem sido um desses fatores. Só que isso aí, para nós, não é uma boa notícia. Né? Essa redução ela deveria existir porque o Brasil está fazendo um correto enfrentamento. Né? Então, deveria ocorrer de modo sistemático. De modo sistemático e de modo natural, e não por uma situação específica. Só que o fluxo migratório no mundo, olha só, as Nações Unidas estimam, né, que dos 7 bilhões de habitantes, pelo menos 1 bilhão está em situação de migração. Né? Então, e uma grande parte, pelo menos 1/3 dessas pessoas, ou melhor, pelo menos 15% das pessoas estão em situação ilegal. Então, há um problema econômico na Europa. Essas populações migram para outros países. E o Brasil tem recebido essas pessoas de volta. Reinaldo, existe a probabilidade de inserção de um artigo, de uma linha, né, nesse novo Código Penal, agora atendendo, que vem a atender, né, o tráfico de pessoas? E antes? Inserindo, né, igual conforme a doutora Tatiana falou, o artigo 231 do Código Penal, ele não atende totalmente. Não, ele trata de tráfico, só de exploração sexual. Só de exploração. Existe hoje uma probabilidade, né, de inserção para que atenda isso? Sim. Antes disso, tem a questão do Brasil estar economicamente melhor atualmente, sim, a 5ª economia mundial, e países vizinhos serem vítimas disso. Nós estamos falando de brasileiros vítimas do tráfico, quando bolivianos, peruanos e tudo mais. E haitianos, paraguaios, haitianos estão sendo vítimas no Brasil. Né? E se alguém, São Paulo, por exemplo, um bom exemplo disso, se alguém descobrir tal fato, como ele faz a denúncia? Doutor Reinaldo, eu peço agora celeridade, porque nós estamos no finalzinho do programa. Ok. Só para responder a sua pergunta, a CPI do tráfico de pessoas do Senado Federal está apresentando uma proposta de modificação do artigo 231 para abranger todas as modalidades. Nós entendemos que não é uma modificação suficiente, mas pelo menos já é um avanço. Então vai prever ali todas as modalidades e esse novo artigo 231, é a ideia, ainda não está concluído, será então de conteúdo variado para abranger as diversas 40 formas. segundos, doutor. Essa questão do Brasil ser então um país de destino é uma preocupação também do governo brasileiro. Qualquer pessoa que tenha conhecimento dessa situação pode denunciar para o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e também para o Disque 100 e o Disque 180. E eu queria agradecer a oportunidade de poder divulgar essa situação, viu, Reinaldo? Esse problema que é tão grave e que envergonha a humanidade. O Estado de Goiás tem que dar uma resposta, o Poder Judiciário brasileiro tem que dar uma resposta e a população tem que cuidar de si própria. A família tem que cuidar de si mesma. Nós temos que falar isso com os nossos filhos, com os nossos amigos, trazer a visibilidade desse problema e combater. Mas com certeza, doutor Reinaldo, a sociedade estará na torcida para que esses caminhos sejam encontrados. Muito obrigado ao senhor pela sua participação aqui com a gente no Roda de Entrevista. Da mesma forma como agradeço muito a participação da Valéria Carvalho, a Tatiana Taqueda, o Ernesto Fleury e a Patrícia Santana. Este programa tem produção e coordenação a cargo de Ana Lúcia Pereira e Norma Leite. Obrigado pela audiência qualificada de sempre e até a semana que vem.